Olá, pessoas queridas, mais uma vez aqui com vocês, o viajante de terras distantes. Dando continuidade ao processo de reequilíbrio energético, realinhamento dos chakras, eu estive andando por outras paragens e conversei sobre um texto que eu escrevi na Páscoa passada. E me sugeriram que eu postasse esse texto, porque ele ainda era um texto atual, que seria bem cabível. Então eu vou ler para vocês, para a gente, né? Chama-se A Rosa. A rosa do deserto, o deserto da rosa. A rosa no deserto, o deserto sem a rosa. O sentimento de estar no deserto, mesmo não sendo a rosa. No deserto, tentaram murchá-la, mataram a rosa, ainda lá. A rosa triste chorou, com lágrimas em vão, invariavelmente não compreendidas, entendidas como gotas de orvalho, lá se foi a rosa. Restou o deserto, que sem a rosa mostrou-se símbolo da morte, porque matar a solitária rosa do deserto apenas explicita a mente entorpecida que exala a morte. Não basta às mentes doentias daqueles que matam rosas apenas arrancar-lhes as pétalas. Para tais, apenas a morte satisfaz. E antes do escorrer da última lágrima, pergunta-se qual o motivo do assassinato. É compreendido, então, que a motivação foi de que aquela era apenas uma perfumada e bela rosa. O verdadeiro estado miserável de consciências podres justificou o extermínio da rosa. E a rosa chorou, deu seu corpo e chorou. Diante da brutalidade, chorou. Mas a morte sua alma não levou. Essa batalha a morte não ganhou, pois a rosa passou a viver na alma do mundo. A rosa vivenciou, então, nada menos do que a ressurreição. Se mostra aos olhos e sentimentos atentos, mais do que nunca, exalando o perfume da mais bela flor. É um bom texto para reler e refletir um pouco. Qual o papel que estamos fazendo? Estamos atuando de que forma? Somos a rosa? Somos o deserto? Somos os exterminadores? Sempre que eu leio esse texto novamente, eu entro em reflexão, em introspecção e faço uma reflexão sobre os papéis que exercemos, não é? Eu faço um desafio aqui a todos para que façam essa releitura, que façam essa reflexão e guardem para si as conclusões. Nesta época, aproveitando esse texto que eu escrevi, eu, com humildade, eu vou não reescrever, mas eu vou acrescentar uma palavra nessa indicação. Orai, vigiai e transmutai. Eu acho que cairia bem para os tempos de hoje, para a necessidade que o mundo pede, para a necessidade de nossa transformação, para a necessidade do que precisamos cumprir. E com este desafio lançado, eu desejo uma feliz Páscoa para todos e também que cada um de nós seja
a luz, que cada um de nós seja a paz. Até um próximo post do Viajante de Terras Distantes.